Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Raimundo Lira. E o nosso tema é a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu vou parar aqui porque vou deixar a novidade para o senador contar, afinal de contas é uma notícia boa, né, senador? Tânia, é um momento realmente de muita alegria, de muita satisfação, inclusive de comemoração, né? Agora, no próximo dia 11, sábado, o presidente Temer está indo à Paraíba, acompanhado de vários parlamentares da Paraíba e do Nordeste, né? Ele de lá vai se deslocar de Campina Grande, vai se deslocar até a cidade de Monteiro, né? Onde ele vai exatamente presenciar a chegada das águas na cidade do Monteiro, na barragem de Camalaú, né? Ou melhor, na barragem de Poções, no município de Monteiro, né? Então vai ser um momento assim extraordinário, porque todos nós sabemos, o Brasil todo sabe o sofrimento do Nordeste brasileiro, né? Durante 6 anos de seca consecutiva, né? Isso trouxe uma descapitalização muito grande, uma redução grande do número de bovinos, de criação de um modo geral. Enfim, houve um empobrecimento do Nordeste brasileiro. E a água hoje é o maior problema, né, do Nordeste, essa questão hídrica, e principalmente cidades do porto de Campina Grande com mais de 450 mil habitantes. Então, as águas vão chegar na barragem de Poções e Camalaú, essa água vai se deslocar até a barragem de Camalaú e em seguida para Buqueirão. E aí sim estará resolvido a grande questão hídrica, né, de Campina Grande e de todas as cidades que dependem da barragem de Buqueirão. Então, é um momento de extrema satisfação e de comemoração. De alívio para uma população bem grande, né, senador? Com certeza, porque ninguém poderia imaginar, né, que o Nordeste passasse por uma fase de tanta dificuldade, que a água, que é o produto de maior emergência para o ser humano, para os animais, né, inclusive também para produzir alimentos, fizesse tanta falta no Nordeste brasileiro com esses 6 anos seguidos de seca, né? Aqui no programa Argumento, a gente tem depoimento de senadores que testemunham que a criação tinha que ser transportada, criação que já tinha um aprimoramento genético, tanto de ovinos, caprinos, de gado mesmo, que tinha que se arranjar pasto de aluguel, né? Aconteceu isso com muita frequência lá, né? Perdeu-se toda uma depuração de raça, de criação. E a questão da água para o ser humano, né? Mais grave ainda, ficou, né, tão grave que essa questão da água, né, para os animais ou para a criação, como nós chamamos no Nordeste brasileiro, né, ficou até em segundo plano. Perdeu prioridade. Perdeu a prioridade, porque perdeu a prioridade a água da irrigação, né, a água para a criação, e em função da necessidade, né? Então, outro dia eu vi pela TV Record uma reportagem na cidade de São José de Piranhas, a cidade dos meus pais, onde meus pais nasceram, né? Quer dizer, você tem água, uma barragem com 10, 12 bilhões de metros cúbicos, aproximadamente 12 quilômetros, e na cidade não tem água. Nossa, é dramático. Porque há 6 meses que nós estamos lutando por uma adutora de engate rápido, e somente agora vai começar os trabalhos dessa adutora, né? Então, era necessário também que o governo fosse mais ágil, tivesse mais rapidez na solução das demandas da população. Então, houve realmente um sofrimento muito grande em relação a essa crise hídrica no Nordeste, especialmente na Paraíba, que é o estado brasileiro que tem a menor soma de recursos hídricos de todo o país. Nossa, então tem um significado ainda maior, né? Senador, a transposição do Rio São Francisco divide aqui no plenário as opiniões, né? A gente ouve alertas, não é bem críticas à ideia do projeto, mas alertas de como o projeto vem sendo implementado, principalmente da parte da Bahia. A gente ouve, né, às vezes em plenário, uma advertência de que os rios que alimentam essas águas de São Francisco ficam comprometidos com as obras, que alguns cuidados não estão sendo tomados. É tão difícil para a gente. Qual é a sua visão do projeto, desses alertas? Pensando nisso, Tânia, foi que o ano passado, na Comissão de Desenvolvimento, eu apresentei um projeto
de revitalização do Rio São Francisco, que já foi aprovado aqui no Senado Federal, que já foi para a Câmara. É um projeto que eu fiz baseado no sistema de revitalização do rio Mississippi, nos Estados Unidos, desde 1910, quer dizer, há mais de 100 anos, que foi iniciado um projeto de revitalização no rio Mississippi, nos Estados Unidos, e essa revitalização, ela é diária, em todos os dias, de segunda a domingo, desde 1910. Nunca houve um dia em que as máquinas não estivessem trabalhando na revitalização, como uma recompensa que o homem dá pelo uso da natureza, pela degradação, inclusive, da natureza. E nós somente agora, 100 e tantos anos depois, é que estamos pensando no projeto dessa magnitude, que é a revitalização dos afluentes. Alguns até já morreram, né? Houve um desmatamento muito grande das matas ciliares, né? E já está, inclusive, comprometendo as nascentes. Então, com esse projeto de revitalização, que cria recursos permanentes através de um percentual sobre o faturamento das empresas de geração de energia, que vão pagar um percentual sobre o faturamento bruto, sobre a água usada para produzir energia, e esse fundo que vai ser administrado pela Codevasp vai ser permanente, né, para todo o futuro, independente de qualquer necessidade de recurso do Tesouro Nacional. Estamos muito atrasados em relação a isso. Agora, eu tenho certeza que com esse projeto, ele sendo implementado, nós não teremos nenhuma dificuldade, porque, segundo os técnicos, e a gente tem que acreditar neles, o uso da transposição vai ser menos de 2% da água que corre no leito do Rio São Francisco, considerando a média histórica da água que desce no Rio São Francisco. Das medições. Agora, e a tramitação dele na Câmara? É possível? O senhor tem uma expectativa? Porque quando um projeto tem origem numa casa e é alterado na outra, ele tem que voltar para a casa de origem para ser reavaliada a mudança. Eu acredito que ele não vai ser ser alterado lá na Câmara, né? Porque o relator, inclusive, foi o senador Otto Alencar, que é um dos maiores especialistas aqui na casa em relação ao Rio São Francisco. Ele fez as mudanças no projeto que deveriam, com o objetivo de aperfeiçoar esse projeto. Agora já devia ter sido aprovado, né? Infelizmente, assuntos e questões emergenciais no Brasil, ele anda a passo de tartaruga, né? E nesse caso já devia ter sido aprovado e já deveria, inclusive, já ter um programa de revitalização mesmo, né? De forma definitiva, né? E outra coisa também é o seguinte, é que existe uma preocupação muito grande em relação à manutenção da revitalização do Rio São Francisco. O custo hoje é orçado em 300 milhões de reais para manter, né, funcionando a revitalização do Rio São Francisco, o custo, ou melhor, o funcionamento da transposição, o custo de manutenção dos canais, o custo de manutenção das elevatórias, o custo de manutenção das barragens e o custo da energia elétrica que vai ser consumido nas estações elevatórias, que são 9 estações elevatórias em todo o percurso da transposição do Rio São Francisco, tanto no eixo norte como no eixo leste. E aqui eu gostaria de apenas complementar que a água que vai chegar em Monteiro, no dia 11, é o eixo leste. Nós ainda teremos aí de 5 a 6 meses de atraso em relação ao eixo norte, que vai chegar lá no município de São José de Piranhas e Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba. Esses custos de manutenção que o senhor cita, eles já têm fundo previsto, não é isso? No seu projeto, os recursos... Não, o meu projeto é relacionado exclusivamente para a revitalização. A revitalização e não a manutenção. Porque eu considero a revitalização do Rio São Francisco, né? Porque a revitalização é um processo que delonga muito tempo. Você não começa um processo de revitalização em 2017, em 2019, 2020, ele vai estar já apresentando seus efeitos positivos. E são efeitos positivos que vão surgir de forma positiva 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e 100 anos depois.
É planejamento mesmo. É planejamento mesmo de longo prazo. E não é uma coisa muito habitual na nossa cultura, Não né? é uma coisa habitual na nossa cultura. As questões no Brasil, elas são feitas assim, de forma muito emergencial, como você falou, porque não há uma cultura de planejamento no nosso país. Bom, pode ser o início da mudança de um paradigma, né, senador? Tem que ser, É uma né? iniciativa que... Tem que ser para dar certo. Agora, eu gostaria também, nessa conversa, Tânia, dizer que nenhum parlamentar, nenhum governador do Nordeste brasileiro, né, pode dizer que foi importante, né, na conclusão dessa obra. Essa obra não tem dono. Esta obra é uma obra nacional, é uma obra que começou com o governo Lula, continuou de uma forma mais lenta no governo Dilma e foi concluída agora de uma forma, está sendo concluída agora de uma forma com mais agilidade, com mais recursos pelo presidente Temer, né? Então isso mostra que é uma obra nacional e nenhum de nós, senadores ou deputados, poderemos dizer que nós fomos importantes nesse processo. Em 2015, eu ocupei a presidência da Comissão de Acompanhamento da Transposição do Rio São Francisco, mas, como o próprio nome está dizendo, acompanhamento, né? Sabendo o que estava acontecendo, visitando a obra, né? Mas não podemos capitalizar, não podemos enganar a população, dizer que eu, ou A, ou B, né, fomos importantes nesse projeto. Repito, é um projeto nacional que transcende a vontade de qualquer um político desse país. Grata pela sua presença no nosso programa, senador. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.